você, eu de volta aqui no nosso programa Na Estante, sou Dulce Neves e eu tenho hoje um convidado muito especial para você, naquele bate-papo de sempre descontraído, alegre. Hoje o assunto é sobre cinema, o audiovisual. Bom, meu convidado já está aqui, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quem é e o que ele tem na estante dele que vai guiar a nossa conversa de hoje. Eu espero você, não saia daí. Meu convidado de hoje é mais que especial, né? Porque além de toda a bagagem cultural e de experiência em audiovisual que ele carrega, eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, meu parceiro na Fundação do Livro e Leitura, e a gente faz muita costura junto, né? Edgar de Castro, que delícia ter Muito você bom. Aqui para um bate-papo mais que informal, porque Sim. Hoje você vai me falar tudo da sua vida. E eu vou fingir que não sei de nada. Quase tudo, né? Aquilo que pode ser confessado. Isso. Ed, obrigada, viu, por estar Por aqui favor. na nossa estante, né? O conceito do nosso programa é que o nosso convidado, né? No caso aqui hoje o Edgar de Castro, traga elementos da estante da sua casa, da sua estante pessoal, para que possa guiar aqui o nosso bate-papo. Geralmente a estante, ela é um lugar em que a gente, além dos nossos livros, a gente coloca muitos objetos, os que a gente ganha, os que a gente traz de viagem, e às vezes, Ed, eles ficam perdidos ali num espaço, mas guardando toda uma história, né? Guardando toda uma memória que, ao ser revisitada, a gente acaba trazendo novas descobertas de um mesmo feito, né? E é o objetivo desse programa hoje. E boas lembranças. Boas lembranças, né? Sempre boas lembranças. Ed, mas eu quero começar te perguntando assim, o que tem lá na sua estante, né? Vamos deixar o livro meio que para o final, mas o que tem lá na sua estante te traz essas boas lembranças. Mas não, pega lá para trás, será que eu quero saber o início da sua vida, da sua carreira? Bom, como você sabe, eu sou formado em Direito, né? Aqui pela nossa faculdade aqui, Laudo de Camargo, aqui de Ribeirão Preto. Meu pai era advogado e a gente, há 200 anos atrás, a gente geralmente seguia aí a profissão do pai, né? Enfim, né? Coisa e tal. E como meu pai é advogado, lhe disse, eu acabei me formando em Direito também, né? E logo aos 23 anos eu acabei casando com uma moça lá do Rio de Janeiro, a Marília, minha companheira, com a qual tive 2 filhos, a Patrícia e o Eduardo. E você imagina que precisei trabalhar, né? Então... Tinha que assumir, né? Exatamente. A família. Fui trabalhar lá no... Então você chegou a advogar, você atuou como advogado? Uns 4 anos, né? Mas não gostei. O direito é maravilhoso na faculdade, entendeu? Você aprender, na prática? Mas na prática é morosa demais, é uma coisa assim, difícil mesmo, sabe? Aí você descobriu que não tinha aptidão. Exata... Tem uma frase tua, que é clássica, né? Tem uma frase tua que é clássica, que você diz assim, não gosto dos meus problemas, não quero dos outros. Foi por causa disso? Foi exatamente. Eu estava subindo de volta para minha casa uma tarde, falei, gente, eu não gosto dos meus problemas, vou ouvir problema dos outros. Bom, enfim, eu acabei deixando a profissão, lá subestabeleci minhas procurações lá para o meu pai, e, na verdade, tive uma conversa com a minha mulher, né? Falei, olha, eu não vou ser mais advogado, né? E também não estou sabendo muito o que vou fazer. Mas morrer de fome a gente não vai, né? Então fica aí tranquila. E nas nossas conversas com a Marília, a gente se propôs a ir para um lugar onde estava acontecendo alguma coisa, né? E naquele momento, o lugar que estava em maior efervescência no mundo era Londres. Por conta dos hippies, dos Beatles, dos Rolling Stones. Década de 60. Exatamente. E eu falei com ela, falei, olha, vamos, né? Enfim. Sim. E ela topou e a gente foi para Londres, ficamos lá um tempo, e até ela voltou. Depois a gente acabou se separando. Vocês separaram lá, então? Não, nós separamos aqui. Né? Nós já tínhamos 2... Você teve essa fase hippie, então? Então, nessa minha volta para lá, o que aconteceu? Na Inglaterra tem umas coisas estranhas, são as greves. As greves param tudo mesmo. E houve uma greve dos Correios.
E os Correios controlam tudo, porque são tão eficientes, eles entregam correspondência 2 vezes por dia. Entendeu? Então você pode convidar alguém de manhã para jantar. Para jantar à noite. Exatamente. Que legal. E essa eficiência faz com que os bancos, as lojas, todos utilizem o correio para fazer. E vamos lembrar que é uma ilha, não é? Sim. E quando os Correios fizeram essa greve, e que durou uns 35 dias, isolou a Inglaterra do mundo, entendeu? Por um tempo isolou, ficou tudo muito difícil, as comunicações, enfim. E você imagina que eu tinha um pequeno birô ali no Brazilian Trade Center, que é um lugar onde comercial. que você podia alocar um espaço para fazer algum comércio, alguma coisa. E você imagina que o camarada que estava lá, um inglês, me disse, isso vai demorar uns 30 dias. Eu falei, nossa. E eu morava em Porto Belo, ali do lado de Porto Belo, né? Em um lugar bem gostoso da feira de Porto Belo. E ali a feira era o lugar dos hippies, né? Sim. E eu tinha levado uma folha de couro, entendeu? Que eu pretendia até... Nós tínhamos alugado ali uns imóveis do meu pai, ali no centro da cidade, para Samelo, para Terra, que eram fábricas de calçados e que estavam inovando aqui os calçados brasileiros. E eu falei, eu vou representar essas empresas. Eu vou levar uns pedaços de couro. E eu levei uma folha de couro, né? E você imagina que, engraçado, né? Aconteceu uma moda de bolsas, as pessoas usarem bolsa. Os hippies levavam a vida na bolsa. Na bolsa. Então. E eu vi de alça comprida. Exatamente. Eu vi e falei, nossa, eu vou fazer uma bolsa para mim, né? E você imagina... Você fez a bolsa? Fiz a minha bolsa e fui desfilar com ela lá em Porto Belo e vendi, alguém quis comprar minha bolsa. Fez sucesso. Aí eu comecei um próspero negócio de bolsas, não é? Gente, Edgar de Castro aqui, não sabia disso? E aí, isso aí acabou me levando com os artesãos, com os hippies, aí eu dei uma desbundada mesmo, fiquei por ali um tempo assim, bem bom mesmo. Que maravilha! Hippie, foi um momento bem gostoso da vida, né? Quando do retorno para o Brasil, eu Dá uma passadinha pela Itália. Eu tinha um amigo daqui de Ribeirão Preto, o Gizes Ristum, que é pai do André Ristum, nosso diretor de cinema, e o Gizes estava morando na Itália. Ele era aqui de Ribeirão Preto e ele tinha se envolvido com o negócio dos comunistas no golpe de 64 e ele teve que sair do país, né? E passei lá para visitá-lo e você imagina que ele estava envolvido na época, esses cineastas eram todos mocinhos ainda, né? O Antonioni, o Rossellini, o Bertolucci. E eu acabei me envolvendo com eles por ali. E quando da volta para o Brasil, falei, nossa, eu vou mexer com esse negócio de cinema. Não é? Olha que coisa mais interessante, as voltas que o mundo dá, né? Então foi o pai do André Ristum que te apresentou o cinema e depois o André acabou trabalhando com você? O André, já menino aqui, montamos juntos aqui um núcleo de cinema de Ribeirão Preto. E, enfim, vim para Ribeirão e aí nós tínhamos um amigo aqui, o Renato Carreira Filho, e ele e o Luiz e o Virgílio, eles tinham o Autocine, o Aquários aqui no caminho do shopping, lembra? Não lembro, né? 200 anos, né? Mas eu ouvi falar. O Aquários era no caminho do shopping, ali do Ribeirão Shopping, e era um autocine, uma coisa interessante, e a gente acabou montando uma empresa de autocine mesmo, montou aqui Campinas, Uberlândia, e um dia nós vamos fazer um filme, nós daí começamos Vocês começaram então com a questão da exibição. Isso. Né? Começaram com a exibição, um próspero negócio ali, e aí você foi depois para a produção. A produção, nós começamos, e era o engraçado que era o auge da pornochançada no Brasil. Pois é. Não é? E os filmes que davam dinheiro eram esses? Eram os filmes de pornochançada mesmo, né? Mas nós não queríamos nos envolver com a começar um filme já fazendo uma pornochançada.
Então nós fomos escolher um livro, um tema que pudesse ter um apelo a sexy, assim, né? Mas que tivesse algum conteúdo literário, né? E tinha um livro na geração dos nossos pais, o do Júlio Ribeiro, chamado A Carne. Foi um livro proibido, assim. Proibidíssimo! Nossa Senhora, era ler escondido, uma coisa desse jeito. É uma bobagem, porque é um romance... É igual Primo Basílio, né? Não Exato, pode ler, exato, é um romance naturalista. E a gente fomos produzir o filme sobre o livro, né? E foi assim que entramos no cinema. O filme ficou bem bom. O filme na época tinha Selma Grey, né, que era lindíssima, está ainda nas novelas. Tinha Jonas Mello, tinha Nilton Prado, enfim, um elenco aí muito bom, E esse filme calhou de ser exibido no momento em que o governo deu uma força para o cinema brasileiro, criando uma obrigatoriedade de tela, e uma empresa de cinema de São Paulo, exibidora, a Havaí, que era a maior exibidora do país, na verdade, na época, nos convidou para nos associarmos a uma produtora. E aí fizemos vários filmes, não é? Através dessa parceria. Que delícia, gente. Olha só, eu vou seguir aqui conversando com o Edgar de Castro. Já deu para perceber que tem muita história para contar para a gente sobre um assunto, hoje, talvez nunca esteve tão pertinente falarmos disso, da importância, né, do investimento tal no audiovisual, mas a gente vai um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. E a gente volta aqui conversando com o Edgar de Castro, nessa conversa deliciosa. Ed, a gente estava falando aqui, né, no nosso intervalinho, sobre o cinema daquela época, né? Que era um estilo de vida, modelava a vida dos jovens, era de fácil acesso, né? Que linha a gente pode traçar de lá para cá? O que mudou? O que dificultou? O cinema, Dulce, na verdade, o balizador da juventude do pós-guerra, né? Porque era onde a gente se informava, né? Onde você se vestia, era moda, onde você tinha notícia do que estava acontecendo, tinha um jornal da tela antes do cinema, antes do filme, e você, na verdade, ali tinha uma noção do que estava acontecendo no mundo, né? E outra coisa importante, ele de alguma forma influenciava muito a juventude, porque era ali que a gente conhecia as namoradas, o primeiro beijo sempre acontecia por ali. Era o lugar do cinema. Né? Exato, tem essa música muito bonita, muito gostosa em cima disso, né? E o cinema norteava o masculino, o feminino. Então, era um modo penteado das moças, né? Era o cigarro, né? Era o point, né? Exatamente. Era onde a gente se encontrava, né? E, na verdade, o cinema, ele é um formador de emoções, né? Porque se o filme for triste, você vai às lágrimas. Você vai chorar, Se o filme for de terror, você morre de medo. Morre de medo. Enfim, de tensão. E o cinema é essa mola que movimenta muito as emoções da gente. E hoje a gente está um pouco distante disso, porque a gente perdeu o grande impacto do cinema. O cinema, antigamente, primeiro você ia escolher o filme que ia passar, um filme que já estava, você tinha visto o trailer, você via na fachada do cinema, estava ali o nome do filme. Depois você chegava até o cinema, tinha a coleção de fotos do filme, né? Você olhava ali, né? Você pagava antes de ver. Não é? Você entrava no cinema, era uma catedral, era uma coisa enorme, né? Era um acontecimento. Um acontecimento, né? Você tinha roupa de ir no cinema. Você tinha roupa, exatamente. E dentro lá você tinha a tela, que era o efeito Davi Golias. Você era o pequeno Davi e a tela era o grande Golias, né?
que hoje é o inverso na televisão. Você que é o grande, né, e a tela que é menor. Que é menor, né? É verdade. E aquele impacto no escuro, a música, a emoção, todo, aquilo passava, era uma coisa assim... Até o Lanterninha, né? Você tem histórias com o Lanterninha. O Lanterninha. O baleiro, né? O baleiro. Exatamente, ele era o pavor, o terror, né, dos namorados, o Lanterninha. Então o cinema tem essa influência muito grande, principalmente nessa geração dos anos 60, né? 50, sim, 60, sim. 70. E foi... As grandes famílias começaram ali, os casamentos começaram por ali, entendeu? Porque se conheciam ali, né? O ponto de encontro e era onde podia se encontrar, né? Sim, porque não onde era, entre aspas, permitido, exatamente, né? Exatamente. Ô Ed, e a questão também da democratização do acesso? Naquela época... o cinema era um cinema de rua, né? Você... O único custo que tinha era o ingresso. Sim. Né? Hoje o cinema se elitizou. Ele foi para os shopping centers. Os shopping centers, vocês conhecem bem, tem um custo condominial muito altíssimo, alto. Né? Verdade. Então, é a segurança, é a manutenção do shopping todo, não é isso? Sim. Então, o ingresso custa mais caro, as contas do cinema são muito mais caras. Sim, qualquer coisinha, né? A pipoca, e o cinema perdeu o espaço, porque antigamente uma sala de cinema tinha 800 mil lugares. Hoje uma sala maior aqui que temos nos nossos shoppings tem 200 lugares, sim. Entendeu? Sim. Tem salas que tem 50 lugares. Então o custo da operação subiu bastante. Ficou muito. Né? E fora o estacionamento, e fora o hábito também, né? Que hoje você vai ao cinema, você sai do cinema, vai comer alguma coisa, e quando no cinema você vai a pipoca, o refrigerante, então isso vira uma conta que torna-se inacessível. Né? Ficou elitizado. O Ed, você não acha que... É porque te ouvindo falar assim, eu fico pensando como é o cinema, assim, pra mim, né? Eu tenho toda essa... Eu tenho, claro, essa nostalgia, essa magia, mas né? Eu tenho essa magia. E no cinema, pra mim, é muito legal. Assim, é muito legal. Mesmo que, assim, se estiver aqui sozinha, o cinema... Em mim, ele ainda exerce... É envolvente, né? Exatamente. Ele me envolve, assim. Você ainda percebe isso mesmo neste momento em que a gente tem, assim, o advento da Netflix, as séries, porque a gente vai chegar lá, porque você fez essa transição muito bem feita, né? Você virou um devorador de séries, né? Você quer saber uma série, você pede pro Ed o que ele está assistindo, aí você vai lá e assiste, ela é maravilhosa mesmo. Mas você acha que o cinema... perdeu isso nessa juventude? Ou essa é uma característica meio nossa ainda que a gente já tem quase 200 anos? Não, assim? o cinema, a casa do cinema é a mesma. Né? Um bom filme dentro do cinema vai te levar às lágrimas, vai te dar todas aquelas emoções. Acontece que nos dias de hoje o cinema ficou, até nas grandes cidades, né? As pequenas cidades não têm mais cinema. Né? Sim, não tem. 70% dos municípios brasileiros não tem sala de cinema. Né? Então, é uma coisa assim, Ribeirão é privilegiadíssimo. Nós temos até overscreening, temos mais salas do que o necessário. Né? Mas o que acontece hoje? O físico, o público mais adulto, ele tem o recurso do streaming, né, da televisão, das redes de streaming, da Netflix, Amazon, Apple, enfim, e que você tem esse recurso de ver na sua casa, assistir na sua casa. Então você não vai mais tanto ao cinema. E o cinema ficou para a juventude, né, para a meninada. Sim, para a meninada. E a meninada, os estúdios, as produtoras, fazem filmes para a meninada. Para eles, então, não tem mais esses filmes com grandes mensagens, né? É uma coisa assim de entretenimento mesmo. Eu fui assistir outro dia Doutor Estranho, porque meus filhos foram assistir, porque mãe você tem que assistir, porque mãe você tem que assistir. E é a história do multiverso. Edgar, você já assistiu? Não foi. Você não vai assistir pelo jeito, não vai assistir. É um negócio assim, é pra essa juventude, gente, porque é um negócio tão transhumano, não sei o que a gente começa a se sentir muito perdido na compreensão disso tudo, né? É o que
é o que essa moçada tá... É, o que está sendo feito para eles. Para eles, né? São os blockbusters, né? Que tem Sim. um apelo dos heróis aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do polo de cinema que você Sim. criou aqui e dos seus projetos da atualidade, porque você se envolveu aí junto com a Adriana Silva num projeto maravilhoso, Ligados pela História. Muito né? bom, né? E ontem eu tive um papinho aqui com o cinegrafista do projeto, que falou que você foi o cara que mais curtiu cada momento desse grande trabalho aí. Mas a gente volta daqui a pouquinho, tá? Não saia daí, hein? Eu espero você. Edgar de Castro, sei que lá na sua estante, na sua casa, você tem pôsteres maravilhosos de filmes que marcaram a sua vida, né? Um filme brasileiro, assim, ou mesmo um filme estrangeiro. Mas eu não estou falando do cinema nacional. Marcou a sua vida, assim, aquele que você já viu várias vezes e que você ainda vai ver muitas outras vezes. Eu gosto muito do Lua de Fel do Polanski, entendeu? É um filme que vejo com alguma regularidade, gosto muito, né? E lá em casa tem os posters dos filmes que a gente produziu, né? Então, o primeiro foi A Carne, né? Baseado no romance do Júlio Ribeiro. Depois nós fizemos Paranoia, foi o filme que lançou a Lucélia Santos. Foi o filme que lançou também o diretor, o Antônio Calmon. E ganhamos um prêmio com ele. Foi o primeiro filme que a Norma Bengel faz quando retorna ao Brasil, né? E um argumento do Carlos Heitor Coni, ganhamos um prêmio de melhor edição nele, e foi um filme feito junto com a Globo, em uma distribuição com a Globo Filmes, né? Depois nós fizemos o Bacalhau, a sátira do tubarão, né? Esse foi um sucesso estrondoso no Brasil inteiro. O Spielberg mandou buscar o filme, porque realmente era a sátira do filme dele, né? Mas foi um sucesso assim muito bom. A direção dele foi do Adriano Stuart, que ele dirigiu Os Trapalhões, tinha um elenco muito gostoso. Depois nós produzimos Raoni, sobre os índios do Alto Xingu, e acabamos até a edição. Esse filme foi nominado para Oscar em 78, e a gente produziu ele, e a gente vendeu os direitos do filme no final, que houve um problema lá com o problema de direção, não é? E depois produzimos o Curtiço, né, do Luiz Azevedo, esse aí com Bete Faria, Mário Gomes, um elenco muito grande, né? Edgar de Castro, você tem tamanho de mundo, né? E quando a gente fala de cinema, você olha para o Brasil, como é que você vê a potencialidade desse país? Então, a gente já havia comentado isso. Nós somos uma das maiores reservas cinematográficas do mundo, né? As nossas belezas naturais, a nossa história, o nosso índio é maravilhoso, é nu, né? Ele tem uma cena que a gente sempre imagina, aquela flecha, ele esticando um arco, uma flecha, não é isso assim? Há pássaros de todas as cores, animais de todos os portes, a floresta amazônica por trás, não é? Você tem a história dos bandeirantes, você tem a própria colonização, né? Você tem ingleses, você tem franceses, você tem holandeses vindo por aqui tudo, né? E depois nós temos o nosso way of life, a maneira descontraída do brasileiro, essa hospitalidade. Você tem judeu, palestino morando no mesmo vizinho, tendo lojas no mesmo lado. E esse savoir-faire que a gente tem é motivo de... A nossa música, né? Nossa música. Então, é uma coisa assim que... As nossas belezas naturais, tudo isso é cinematográfico, né? E o cinema é a maior campanha publicidade espontânea de um país, né? Os Estados Unidos, eles se fortaleceram através do seu cinema. Quando você assistia um filme, você validava o nome da Ford, da General Motors, enfim, não é? Até do American Way of Life, do jeito americano de ser. E todo mundo queria copiar, né? Exato. E o Brasil tem isso, né? O Brasil tem uma civilização no sul,
de origem alemã, né? Você lá no norte, você tem, enfim, o nortista nosso. As nossas regionalidades, né? A nossa diversidade cultural é tão... Tudo isso ainda está para ser mostrado, entendeu? Então o Brasil tem um potencial cinematográfico enorme, né? E nosso Ribeirão, mais ainda. Pois é, íamos chegar em Ribeirão Preto aqui. Porque Ribeirão Preto tem uma das maiores taxas, essa nossa região, né? Uma das maiores taxas de luminosidade do estado. Cinema é fotografia, fotografia é sol, luz, luz é sol. Né? Então nós temos aqui em Ribeirão Preto a gente consegue filmar até 4 horas da tarde, né? Uma coisa, você tem um céu, um sol de primeiríssima grandeza. Né? Se nós estivéssemos falando de vinho, a gente diria o terroir perfeito, né? Então, falando de cinema, o clima, o tempo perfeito. É, né? Luminosidade. Luminosidade. Né? Ô Ed, mas a sua última empreitada, quer dizer, a mais recente, né? Porque você não para, foi o Ligados pela História. Então, né? A nossa... E falando da região, inclusive, região metropolitana, né? A nossa Adriana Silva, né? Que é impossível. Nossa parceira aqui na diretoria da Fundação. Na Labuta. Junto lá, através do IPSIC e da própria Fundação, né? Ela desenvolveu o projeto Ligados pela História, que é um levantamento dos 34 municípios que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. E é surpreendente. Nós filmamos... Cada sexta-feira a gente filmava um município. Aí Foram quantos, Ed? 34. 34. A gente ia de manhã e voltava à tarde, no final da tarde. E muita curiosidade, muita particularidade. Uma riqueza incomensurável. Histórica. Nossa Senhora. As identidades culturais, as potencialidades de economia criativa, a riqueza de gastronomia, de locais para se passar o dia, dos hotéis fazenda. Tem barco, tem um passeio de barco nessa nossa região, acredita? Olha isso! Aqui em Barrinha, você tem um barco que transita lá no Rio, entendeu? Mas coisas surpreendentes. E que a gente não percebe. Não percebe. Acho que essa é a palavra certa. A gente não percebe porque está lá. Né? E coisa que a gente pode, um motivo que a gente pode de manhã voltar no final do dia. Passar o dia, almoçar, ou conhecer, ou até se hospedar. Tem vários hotéis fazendas por aí, não é? E muita curiosidade. Né? Brodowski aqui com o Portinari, Dumont com a história do Santos Dumont, do Henrique Dumont. Não é? Você tem, enfim, números surpreendentes. Nós temos em Jaboticabal uma fábrica de filtros da Stephanie, que vende para o mundo inteiro, exporta para o mundo inteiro. Aqui em Ribeirão Preto nós temos uma fábrica de trenzinhos elétricos, a Fratesc, que vende para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Nós temos aqui em Pradópolis, né, nós temos ali a São Martinho, que dia sim, dia não, um comboio de 70 vagões leva açúcar para o mundo inteiro, toda de exportação. Nós temos em Luiz Antônio uma fábrica de papel que só exporta para a Europa, para a Ásia. Então, números e situações que a gente não... Em Tambaú, uma fábrica de componentes para chocolate. Entendeu? O cacau processado para ser usado em chocolate. Exportam também. Já deu para perceber que se aventurar por esse projeto junto com a Adriana Silva te fez muitíssimo bem. Mas foi ótimo. Né? Porque quem quiser conhecer esse trabalho, ele está no YouTube? Ele está disponível no YouTube. Né? Todos os 34 episódios, né? Disponíveis. E chama Museu Digital. Né? Museu Digital. E tem lá no site do IPSIC também. E logo nós vamos ter também no site da Fundação. Da Fundação. E também vai ter uma exposição, né? Que vai acontecer no Ribeirão Shopping no mês de julho, né? Junho agora. Junho, ou seja, já agora nesse mês. No próximo dia 25, nós vamos fazer uma exposição do projeto, né? Com objetos de cada um desses municípios, chamando a atenção em torno dessas identidades culturais,
dessas potencialidades de economia criativa, vamos ter um seminário onde a gente vai desenvolver e apresentar para esses municípios o que eles podem desenvolver a partir da sua raiz desse diagnóstico que os nossos filmes fizeram, né? E vamos lançar um livro belíssimo, né? Você já viu, inclusive, que é sobre esses municípios, um pouco de história de cada um. Né? Que maravilha, gente! Edgar de Castro. Sim. A gente precisaria de uns 3 dias, né, para continuar conversando aqui, mas a gente tem meia hora, o nosso programa está chegando ao final, mas eu quero te perguntar ainda claro, né, você tem uma história aí, né, de muita coisa que você já viveu, mas o que você já viveu que você queria viver de novo ou que você não viveu que você ainda está planejando viver ou fazer? Dulce, eu esgotei a minha vida. Eu vivi tudo que se me apresentou. Eu fui e vivi intensamente a minha vida. Tenho muito boas lembranças, uma felicidade permanente. Tenho meus filhos, meus netos hoje, meus trabalhos. Você tem a gente na fundação? Com certeza, né? Que é uma alegria, né? Você tem a gente, um monte de mulher na fundação para te dar trabalho, né, Ed? É verdade, não, mas não dá trabalho, é uma alegria. É uma alegria. Aliás, a fundação é uma família, né? É uma família. A gente gosta e... Mas você não tem nada assim muito louco que você queria fazer, tipo pular de paraquedas? Eu cheguei até na beirada para pular, mas eu olhei e falei, não vou pular não. Ou seja, essa vontade passou. Passou, né? Cheguei ali na porta do avião, falei, não vou pular não. E não vou pular e não adianta me empurrar. Não vou. Olhei para baixo, sabe? Falei, não sei, vai que, né? Que você foi mais corajoso do que eu, porque eu nem cheguei, imagina, nem pensar, eu não tenho coragem para isso. Não sei, talvez pode ser que eu fique louca, né, e resolva fazer isso um dia, mas dar essa olhadinha aí não cabe não. Ed, mas você está sempre com muita energia e pronto para qualquer embate que vier aí. Graças a Deus a vida me deu saúde, né, e essa disposição. Eu gosto de fazer as coisas. E sempre fazendo muito bem feito. Edgar de Castro, muito obrigada por contar um pouquinho da sua história aqui pra gente, na estante, viu? E que a gente possa... Estamos juntos. Né, fazer novos projetos aqui, bater mais papo, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você aí que nos acompanhou até agora. Continue conectado com a gente aí nos nossos outros programas na estante. E a gente se encontra daqui a pouquinho por aqui, nas nossas redes, tá bom? Grande beijo pra você.